É de lá, seja de divina, escura e funda, o trem da minha vida. Solta em vira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me. Boa noite, senhoras e senhores, senhoras e senhores acadêmicos, convidados, autoridades. A Academia Moroense de Letras sente-se honrada com suas presenças nessa sessão solene de posse dos novos acadêmicos Arleto Pereira Rocha e Rita de Cássia Cartelli de Oliveira. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão solene e, para constituir a mesa, convido o excelentíssimo senhor Claudinei Antônio Minchio, prefeito do município de Piabiru, para fazer parte dessa mesa de honra. Também convido para compor a mesa o senhor professor Matheus Mamed, representando nesse ato a Academia Moroense de Filosofia. Tendo composta a mesa, eu nomeio uma comissão composta pelos acadêmicos Fábio Sechuki e Giselta Veiga para introduzir ao plenário o novo acadêmico Arleto Pereira Rocha. Da mesma maneira, eu convido os acadêmicos Oswaldo Brosa e a Sabido Roden para conduzirem a mesa a acadêmica Rita de Cássia Cartelli de Oliveira. A Academia Moroense de Letras foi fundada em 8 de junho de 2001 e instalada em 21 de maio de 2002, cujo evento memorável, realizado no Teatro Municipal de Campo Mourão, foi presidido pelo acadêmico Dr. Túlio Vargas, da Academia Paranaense de Letras. Na ocasião, impulsou os primeiros 10 membros fundadores e seus respectivos patronos de cadeiras, bem como oficializou o professor Rubens Luiz Sartori como primeiro presidente, coroando o trabalho desenvolvido durante um ano pela Comissão de Implantação, presidida pela professora Cigair Posa Casemiro. A Academia Moroense de Letras tem por finalidade o cultivo, a preservação e a divulgação do vernáculo e da literatura, nos seus aspectos científico, histórico, literário e artístico, podendo participar de iniciativas úteis ao desenvolvimento cultural de Campo Mourão, do Paraná e do Brasil. Para a instalação da solenidade de posse, peço à senhora secretária que faça a chamada nominal dos acadêmicos presentes e, à medida que os senhores acadêmicos foram nominados, peço a gentileza que permaneçam em pé para que o público possa conhecê-los. Por gentileza, senhora secretária. Oswaldo Brosa, João Maria de Lara, Cristina Mota,
Giselta Veiga, Dalva Helena de Medeiros, Edicleia, Edna Simeonato, Gilson Mendes, Silvânia, Fábio Alessandro, Esther de Abreu Piacentini, Assabido, Cid Sauer. Dando sequência, muito obrigado, senhores acadêmicos. Convidamos os presentes para que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. Dando início, então, à solenidade de posse, quero convidar para o seu pronunciamento o novo acadêmico Ailton Pereira Rocha, se desejar, poderá dar o seu pronunciamento à tribuna dessa sessão. Boa noite a todos. É uma honra ter isso aqui hoje. E quebrando o protocolo, vocês podem aí, o Jair já está puxando de orelha.
antes de um amigo brincava comigo se embaixo do paletó da gravata eu estaria com a camisa de cantinho. Claro que não. Está com a camisa, com o calção, com as meias. E eu vi esses dias, certo tempo, um evento também de letras, que discurso bom é um discurso curto. E se o discurso for curto, não precisa nem ser bom. Ele vai embora. Então eu prometo prezar pela brevidade das palavras, muito embora eu não seja muito de cumprir minhas promessas. Certo? Então eu agradeço vocês que fizeram esse arranjo hoje para estar presente aqui, meus familiares, meus amigos, aos membros da Academia Moronense de Letras, muito obrigado. Queria fazer meu agradecimento especial ao professor Expedito Ferreira, que foi meu professor de fundamental e médio, e ele será meu padrinho de investidura. E o professor Expedito foi uma espécie de mecena da minha trajetória. Ele que sempre me estimulou a beberar dessa fonte inesgotável e infindável que é o conhecimento. Ele sempre me incentivou a estudar. Queria também agradecer a presença do nosso prefeito, Claudinei Antônio Mitchell, e saudando ele, eu estou saudando toda a comunidade de Piabiru, que é a terra da qual eu nasci. Interessante que nesta casa hoje eu me sinto muito familiar, muito íntimo, porque quase todos eu conheço, seja da vida, do trabalho ou de outra academia de letras, de história, né? Como meu amigo Gilson e professores que são membros da academia. Então é interessante que eu me sinto muito íntimo desta casa. Interessante também que eu estava até brincando com um amigo que meu amigo Fábio Chichuri, ele é meu vizinho, nasceu na mesma área que eu lá, Piabiru, e eu até estava brincando com um amigo, né? E aquela área que nós moramos, eu e Fábio, é a área geógrafa que sou, com maior densidade demográfica de mortais da Academia Moronense de Letras de Piabiru. Nós temos a Giselta Veiga além. Ela é distante geograficamente ali, mas muito próxima dos nossos corações, certo, Giselta? E hoje, um momento especial, eu queria dizer que o sonho de todo menino é ser o camisa 9 da seleção brasileira. E curiosamente hoje, em 9 de abril de 2016, eu tomo posse na cadeira número 9 da Academia Moronense de Letras. Uma cadeira que era tem como patrono o Aracildo Marques. E eu respondo uma pergunta do Jair, um dia após que ele me comunicou que eu tinha sido eleito. Ele me viu triste, cabisbaixo, o dia inteiro. E ele perguntou: Narleto, o que você tem? E eu não respondi. Agora, Jair, eu respondo. É a responsabilidade. Falei, logo o Aracildo, pois o Aracildo eu conheci a obra dele quase por acaso na biblioteca do Sr. Egídio Martelo. As Flores Florescem em Maio, foi a obra que eu li. Tinha também a outra, Sino de Cobra, se não me engano. Então, foi uma surpresa. E a surpresa maior que ele, nascido em Ilhéus, baiano, assim como meu pai. Então, foi muito gratificante. E a responsabilidade, eu estava taciturno justamente por isso, pela responsabilidade de ter que ocupar a cadeira que foi do Aracildo Marques. Tem ele como patrono. Bom, nessa noite de hoje, eu queria homenagear 3 pessoas. Meu pai, minha professora de oitava série, que eu não vou citar o nome porque ela vai representar todas as minhas professoras, e minha mãe. Primeiramente, o meu pai. Meu pai, Euvino Pereira Rocha, filhos de uma mescla de indígenas, africanos e portugueses. Ele veio da Bahia, do sertão da Bahia, num pau de arara, na década de 1940, para o Rio de Janeiro. Lá se tornou cobrador de ponte e frequentador assíduo de Marechal Hermes, General Severiano e o estádio de São Januário, que adorava futebol. E ele era uma das 200 mil pessoas que saiu triste do Maracanã, naquela trágica derrota de 2-1 para o Uruguai. Aquele gol do Didia fez o meu pai mudar para São Paulo. Em São Paulo, ele descobriu a maior paixão dele, esportiva e da vida, o Corinthians, do qual ele se tornou sócio. Porém, ele tendo um espírito aventureiro, do qual eu herdei uma parte, ele não se contentou em ficar quieto. Então, ele foi trabalhar na construção de Brasília. Ficou pouco tempo lá, e o espírito aventureiro falou mais uma vez. Ele foi ao Pantanal. O Pantanal não tinha todo esse nome, tal qual hoje o é. E do Pantanal, ele começou a trabalhar de mascate no interior de São Paulo, nas fazendas de café. Entretanto,
nas fazendas de café, os feitores tinham a ordem dos fazendeiros de não deixar os mascates venderem, as bugigangas. Então, que os fazendeiros queriam que os funcionários comprassem nos armazéns da fazenda. Uma longa história. Mas meu pai, de forma malandra, ele trabalhava de peão durante a semana na colheita de café e no sábado, no dia do pagamento, abria suas malas e vendia todas as suas bugigangas, pentes, espelhos, depois ia de fazenda em fazenda. Dessa feita, ele foi indo ao sul, Bauru, Marília, chegou a Ourinhos e chegou a Londrina. Em Londrina ele percebeu que é hora de fincar suas bases e suas raízes. E lá ele ouviu o nome de uma cidade que era o Eldorado de aventureiros, trabalhadores, famílias, que era o Eldorado, a chance de uma nova vida para muita gente, de várias etnias, raças, credos. Piabiru, uma cidade projetada para ser grande, com suas ruas largas e oportunidades diversas. E ele chegou em Piabiru em 23 de outubro de 1959. E curiosamente, ele comprou um comércio à margem da antiga estrada que ligava Piabiru a Campo Mourão. A antiga estrada, da qual hoje, num curso de mestrado na UEM, eu tento provar que ali passava um possível ramal, agora um ramal, do caminho de Piabiru. E já tenho provas concludentes que em fevereiro de 2017 eu vou divulgar. Interessante que, a margem daquele caminho, o meu pai se estabeleceu, ele comprou um comércio que já foi de outros. E é um comércio que foi fundado em 53, o Bar do Baiano dos Macacos. Daqui a pouco eu explico o nome. E este bar foi fundado, construído pelo pai da nossa amiga Edna Simulato, Orlando Halbert. Inclusive ela me deu uma informação preciosíssima que eu vou compartilhar. Posso? Todo o cimento e a cal da construção da nossa igreja veio do bar do meu pai, que era na época o Armazém São Pedro. E até brinco com a Edna sempre, nós nascemos na mesma casa, né, Edna? E interessante que meu pai baiano, e ele tinha um interessante hobby, criar macacos. Então, ele vindo da Bahia, baiano, criava macacos. Então, no linguajar popular se tornou baiano dos macacos. E no linguajar mais popular adquiriu sua forma reduzida, baiano macaco. É um nome estranho, mas ele marca toda uma área e uma região. Interessante que com o passar dos anos, a área, o local do bar do meu pai, se transformou num ponto de boia frias. Eram 600, 700 pessoas toda manhã. E eu via da cama o barulho de foices, enxadas, fregueses pedindo pinga, fumo, pão, linguiça. Parecia uma bolsa de valores todo o salão do bar do meu pai. Era interessante. Porém, depois dessa batalha, chegava às 7 horas da manhã, os boiafrias tinham ido para a roça, tinha aquele silêncio, como um campo de batalha após a batalha. E era nesse momento que eu quero fazer a homenagem ao meu pai. Nesse momento que ele, um baiano, com o 4º ano apenas, puxava a banqueta no balcão e chamava eu e meus irmãos, eu digo eu agora, para tomar a lição. Eu vinha com o meu caderno sobre o balcão, com um lápis que até hoje eu lembro, todo preto, em cima tinha uma auréola verde, uma lista vermelha e a cartilha Caminho Suave. Ali eu aprendia a ler e escrever. Então, eu agradeço, nesse dia hoje, muito especial para mim, a iniciativa do meu pai de desvendar, descortinar para mim um admirável mundo novo das palavras, de me incentivar a descobrir todos os segredos sagrados dessas palavras. E eu digo também, não foram flores por isso. De vez em quando a gente levava um cascudo, principalmente quando a gente respondia que 7 vezes 5 era 38. E não adiantava chorar. Esse artifício do choro com meu pai não funcionava. Ele dizia que a gente trabalhava muito. Bom, então, desta forma, eu entrei, e outros meus 3 irmãos, nós entramos na escola, já aprendendo a ler e escrever, sem nunca ter entrado, sem nunca ter passado para dentro de uma sala de aula. E esse é o legado que meu pai deixou. Ele nos preparou para a vida, no sentido do trabalho e da leitura. A minha homenagem ao meu pai. A segunda pessoa é a minha professora de 8ª série, da qual eu não vou falar o nome, justamente para homenagear todos os meus professores. A minha professora, certo dia, ela chegou em mim e disse: tem um concurso de poesia, Alex, você quer participar? Eu falei: quero. Mas imaginem só, um menino de 15,
16 anos, morador da periferia, acostumado a nadar no rio, jogar bola no time de terra, corintiano, entrar nesse mundo da poesia. Eu falei, mas para onde vai levar? Para onde a poesia pode me levar? Não. Então, de forma proposital, eu perdi o prazo. Falei, tem um caldo na professora. Entretanto, uma semana depois, a professora chegou, nós prorrogamos o prazo. Você vai ter que participar, né? Você quem sabe. E quando a mulher fala você quem sabe, você tem que saber mesmo. Senão, a coisa complica. E eu participei. E pela primeira vez na minha vida, eu tive aquela experiência de jogar ao papel toda a minha indignação. De escrever um poema. Aquela experiência transcendental e metafísica de escrever. Moral da história, eu ganhei um concurso. E a partir de lá, muitos caminhos se abriram. Aí eu percebi quão grande era o caminho da poesia e da literatura. Eles me fizeram conhecer lugares, pessoas, e me fizeram crescer como ser humano. Então, a minha professora e a todos os professores que me deram aula, meu agradecimento. E por último, a mais difícil homenagem, que é a minha mãe. Eu nunca falei dela em público, porque para mim era um tabu. E prometo não tropeçar em lágrimas as palavras, mas como eu disse, não sou bom de promessa. A minha mãe, Delcy Lopes Paiva, ela era uma filha de agricultores, analfabeta, e criou 4 filhos, e mal sabia escrever o nome, mas escrevia bem. É um paradoxo, porque era uma analfabeta funcional. Ela desenhava o nome. E eu era apaixonado pelas perninhas da letra M dela, como espirais que rodavam, e parece que ia saltar da folha e ganhar um mundo. E ela escrevia Delcy Lopes Paiva, sem saber o que estava escrevendo. 3 meses antes dela partir, eu com 11 anos, 10 para 11 anos, ela sentada numa cadeira de varanda e eu sentado ao chão, fazendo o meu trabalho de escola, os raios do sol numa tarde de fevereiro, refletindo naquele piso de vermelhão que ela tanto lustrava, e ela já sabendo da gravidade da sua enfermidade, e eu não, ela me disse, Leto, me ensina a ler e escrever. Nossa, para mim foi uma honra ter essa incumbência de ensinar a minha mãe a ler e escrever. E eu separei um lápis do meu estojo, dividi um caderno que eu tinha, dobrei ele em forma de um semi-losango e pensei comigo, daqui para frente será a história da minha mãe. Eu vou escrever a história dela aqui. Eu vou ensinar a ler e escrever. E assim fomos. Fevereiro, março, abril, maio. Tivemos grandes progressos. Ela ficava maravilhada em poder juntar as palavras, em começar a escrever frases. Porém, aí que vem outra ironia. Assim como as flores florescem em maio, uma noite de maio ela partiu. E ela partiu de forma serena e calma diante de toda sua enfermidade. Ela chamou nossos 4 irmãos, pediu a bênção, nós pedimos para ela, e eu fui o último, por ser o caçula. Ela pediu a bênção, eu pedi a bênção para ela, e ela se foi. Só que eu fiquei muito indignado naquele dia. Uma criança de 11, 12 anos. Eu queria saber por que nós não chegamos ao final daquele caderno. Tinha tantas folhas para a gente escrever, tinha tantas letras para a gente decifrar, tantas sílabas para a gente montar, e nós não fomos até o fim. Eu só descobri isso anos depois, um grande segredo da minha mãe. Na verdade, não era eu que estava ensinando ela. Todo momento, naqueles 3 meses, era ela que estava me ensinando. Interessante que até parece um clichê, que nesse ensinamento dela, ela estava ensinando que nós precisamos estar perto de quem a gente ama, nós precisamos estar perto de quem a gente gosta, independente de trabalho, de estudo ou de qualquer outro projeto. Nós precisamos estar perto de quem a gente ama. E aqueles 3 meses que ela passou perto de mim, 2 horas por dia, eu ensinando ela a ler e a escrever, ela estava passando o tempo possível e máximo de forma intensa comigo. Ela sabia que ela estava se despedindo do mundo e queria passar com um menino que teve menos tempo em vida, passar aquele tempo com ela. Então fica aí a minha gratidão à minha mãe. Então, finalizando essa fala, eu agradeço o legado do meu pai, da minha mãe. O legado do meu pai foi, como eu estava vendo hoje numa palestra do Leandro Carnal em Maringá, ele disse que às vezes nós temos que fazer sacrifícios e prazeres imediatos
para poder receber lá na frente conquistas e vitórias. Então, o que o meu pai me ensinou, o legado dele principalmente, foi de trabalhar duro, que a vida não é só inspiração, é bastante transpiração. E aquelas 2 horas que eu estudava de manhã com ele, elas serviram para dizer que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que me esforçar muito e nunca parar, nunca parar. Então, aquelas 2 horas que eu podia estar brincando, meu pai estava ensinando a ler e a escrever. Então, esse acho que é o grande legado do meu pai. E da minha mãe, o amor, estar próximo de quem a gente ama. E a minha professora, nunca desistir dos sonhos, mesmo que às vezes eles pareçam difíceis, e adiante. Então, nessa noite em que eu me emposso, eu sou empossado na Academia Moronense de Letras, eu digo, não sou eu que sou imortal, não é a professora, não somos nós. Isso na minha concepção. Os imortais são meus pais, minha mãe e meu pai. E que eles sejam imortais enquanto dure a minha história, a minha trajetória e a minha vida. Muito obrigado. Dando sequência, convido o novo acadêmico Arleto Pereira da Rocha para assinar o termo de posse, que será assinado também por todos os presentes da mesa. Por favor. Peço para a senhora secretária para fazer a leitura do termo de posse assinado pelo nosso novo acadêmico Arleto Pereira da Rocha. Aos 9 dias do mês de abril de 2016, em sessão solene da Academia Moronense de Letras, realizada no Paraná Palace Hotel, às 19h30, deu-se a posse ao acadêmico Arleto Pereira Rocha na cadeira 9, tendo como patrono o Dr. Aracildo Marques e fundadora Clara Andrade Miranda Araújo. O acadêmico Arleto Pereira Rocha se comprometeu nesta zelar, cumprir e fazer cumprir fielmente as normas e atribuições estabelecidas pelo Estatuto da Academia Moronense de Letras. Eu, Neuci Veiga Melo, secretária DOC, lavro o presente termo, que será assinado por mim, pelo empossado e demais pessoas gratas. Nesse momento, o novo acadêmico será revestido com a pelerine por seu padrinho, o professor Expedito Ferreira, autor do hino a Pia Bilu. Professor Expedito, por favor, à frente dessa mesa de trabalho. Arleto também.
para fazer a entrega do diploma de primeiro ocupante da cadeira 9 ao novo acadêmico Ariel Pereira Rocha. Pela minha honra, cultivar, preservar, enaltecer o vernáculo pátrio em seus aspectos científicos, histórico, literário e artístico, nas suas muitas diversidades culturais e de falares, construindo uma sociedade ética, fraterna e solidária. Pela autoridade a mim conferida pelo Estatuto da Academia Moranense de Letras, concedo-lhe a condição de membro da Academia, dou-lhes a posse como primeiro ocupante da cadeira 9, tendo como patrono Aracildo Marques e fundadora Clara Andrade Miranda Araújo desta Egrégia Academia. Seja bem-vindo. Agora teremos uma apresentação musical.
academia, a contribuição cultural dos nossos músicos. E damos sequência, entre alguns segundos, à segunda posse dessa noite. Dando sequência aos nossos trabalhos, convidamos para seu pronunciamento a acadêmica Rita de Cássia Cartelli de Oliveira. Boa noite a todos. Agradeço de um modo muito especial a presença de todas as pessoas que estão aqui. E eu quero já anteriormente pedir à minha família que se fique em pé, que aqui se faz presente. Quero agradecer imensamente aqui, representando todos os demais, por vocês estarem aqui, por eu poder contar sempre com vocês em todos os momentos de alegria, de tristeza. Muito obrigada por estarem aqui. E muito me honra também os amigos que aqui se fazem presentes. E, para minha alegria, a maioria dos convidados estão aqui. E eu peço também, em gratidão, em homenagem, para que as pessoas que foram minhas convidadas, que estão aqui, que fiquem em pé, por favor. Eu agradeço imensamente. A vida é a família, os amigos. Muito obrigada por estarem aqui. Iniciando então, excelentíssimo prefeito Claudinei, aqui representando todas as autoridades, nós agradecemos a presença por brindar este ato tão importante a Campo Mourão e a Piabiru. Ao senhor presidente da Academia Mourãoense de Letras, Jair Elias, o nosso agradecimento por toda essa caminhada pela academia, pela sua dedicação, pelo seu apoio e por também honrar, enquanto acadêmico, enquanto presidente, a Academia Mourãoense de Letras. O nosso muito obrigada, em nome de Campo Mourão. Senhores acadêmicos, parabéns por também tão nobre presença aqui conosco, compartilhando este momento. O nosso muito obrigado. Queridos amigos, amada família, meus senhores e minhas senhoras, ilustres membros da mesa, cumprimento e parabenizo de forma especial os amigos e familiares também do novo colega acadêmico Arleto Pereira Rocha. Cumprimento e agradeço a madrinha Mara pelo carinho. Todos que estão aqui convidados são meus padrinhos, os considero e minhas madrinhas. Mas o convite direcionado à madrinha Mara se faz pelo carinho que sempre demonstrou para com o Amani e também comigo, e com a dedicação incansável na biblioteca, trabalhando sempre pelo incentivo à leitura e também apoiando aqueles que precisam que sejam instruídos pela leitura. Então, ela, a minha madrinha, aceitou e eu agradeço. Ao fazer uso da tribuna nesta memorável data, minha emoção é maior do que todo o controle sobre a própria razão, dadas as presenças dos amigos, familiares e autoridades e dos colegas acadêmicos. Ao me inscrever para concorrer à eleição por esta academia, pela cadeira 10, onde fui motivada pelos nossos filhos, Vinícius e Victor, após eleita, cumpro o desejo pelos 6 convites efetivados pelo acadêmico Amanis Pachinski de Oliveira. Época na qual eu dizia não, alegando existirem pessoas
com maior propriedade. No entanto, Deus assim quis e aqui estou, para, conforme prevê o Estatuto da Academia Moroense de Letras, cumpri-lo e honrá-lo com o nome e trabalhos da Academia. Conforme publicado em 26 de maio de 2002, pela Tribuna do Interior, de autoria do professor José Eugênio Maciel, que cita: a Academia não será somente memória, nem meramente o encontro dos acadêmicos. O objetivo maior há de ser o respeito, a defesa e a profusão de nossa língua, voltado para todo o processo de aculturamento. Portanto, a Academia é um marco expressivo do país, quando interage com a sociedade mourãoense, por meio do cotidiano, das pessoas e pela valorização da literatura, aproximando e motivando a cultura paranaense, socializando os valores culturais na condução feita pelos nobres acadêmicos que a presidem, balizados pelos presidentes que atuaram, e em especial neste ato pelo presidente acadêmico Jair Elias, e tão logo dando continuidade à presidência acadêmica, a nossa querida Esther Piacentini. Neste ato solene e público, cito como pilar a educação, dando continuidade ao que o colega falou. A educação como direito humano que garante o pleno desenvolvimento científico, cultural, social e de interatividade com o próprio ser e todo o universo, distinguindo as pessoas das demais espécies dos seres vivos. Trata-se de um processo basilar para a realização completa da pessoa, desde o movimento da razão até as ações motoras rudimentares, necessárias para sua sobrevivência, satisfação de suas necessidades e realizações de seus sonhos. Dentre os diferentes estilos do processo educacional, podem-se destacar duas linhas básicas principais, a partir das quais se ramificam inúmeras outras, que atenderão especificamente a cada necessidade do ser humano, ou seja, a educação formal e informal. Sendo a educação formal aquela que realiza de maneira específica na escola o conhecimento epistemológico. E assim propagam as academias Brasileira de Letras, Paranaense, Mourãoense, entre outras, pois não há como inserir-se as academias sem o cerne da palavra, da leitura e da arte de escrever, com ênfase para todos os gêneros. A educação informal se realiza a partir da família e outros grupos sociais. Todavia, a crescente concorrência no mercado de trabalho tem colocado a educação formal como condição sine qua non para o ingresso e permanência, em grande parte, no exercício da maioria das atividades de trabalho. Odiernamente, o conhecimento acadêmico é um dos pré-requisitos, tanto em entidades públicas como privadas, não só para o ingresso, mas para o desenvolvimento de atividades profissionais e sociais. Somente a educação tem a função de exercer preponderante na pessoa maior agilidade, mais capacidade de compreensão e interpretação e maior desempenho no exercício de tarefas. Além do trabalho, a formação escolar desperta as pessoas para o exercício de outras atividades inerentes à sua vida social, como a cidadania, a participação política, a valorização da vida, a defesa do meio ambiente, a segurança, a saúde e o reconhecimento da dignidade de seus direitos individuais e coletivos, proporcionando
a própria liberdade, pois a produção do conhecimento científico, social e cultural assume a responsabilidade de pautar-se no avanço da modernidade com sustentação aos princípios fundamentais. Para o direito, todos os princípios definidos na Constituição Federal Brasileira serão efetivados se ocorrer a compreensão e a aplicação da linguagem do princípio da dignidade da pessoa humana, tutelando os demais princípios, como a liberdade, igualdade, fraternidade e dignidade. Entre os princípios da humanidade, destaco o princípio da liberdade. E é pela educação formal que se oportuniza a condição de sermos livres realmente. Pela liberdade, aqui me intitulada, congraço a responsabilidade a mim inerente, pois como legado da continuidade das obras do fundador da cadeira 10, de forma humilde, não ousaria chegar aos seus conhecimentos em memória, como as profecias, solidariedade, humanidade, espiritualidade, entre outras virtudes. E impelida pelo amor, a saudade e o desejo que o acadêmico Amanis Pachinski de Oliveira aqui estivesse com sua presença física, mas Deus assim não o permitiu. Não permitiu que este momento se notabilizasse pela sua vida, corroborada pelas augustas presenças de todas as pessoas aqui em demonstração de carinho. Assim faço uma referência especial ao acadêmico Amanis Pachinski de Oliveira e ao patrono Etanil Bento de Assis. Professor Etanil nasceu em Siqueira Campos, Paraná, no dia 13 de maio de 1929, filho de Angélica de Jesus e Antônio Bento de Assis, que aos 17 anos trabalhava em Porecatu, Paraná, professor primário pelo governo do estado do Paraná. Professor Etanil foi pessoa de notória humildade e conhecimento, deixando para nós muitos ensinamentos. Quanto ao fundador e acadêmico da cadeira 10, não citarei seu currículo, pois a maioria das pessoas já o conhece e basta acessar o seu nome para saber. Refiro-me à pessoa que convivi durante 33 anos, esposo, pai, amigo, padre, professor, filósofo, escritor e, em seus últimos 17 anos, um homem dedicado à leitura, escrita, palestras e apoio às pessoas que sempre o procuravam, além de honrar com suas ações espirituais. Deixou marcada sua trajetória literária e espiritual pela Associação Mouroense de Letras, na qual ainda deixou diversos projetos a serem concretizados, tendo um carinho especial pela AMEM, Associação Mouroense de Letras Mirim, Academia de Filosofia, Fundação São José, Rota da Fé e Academia Mouroense de Letras. A Mani nasceu em 26 de maio de 1952, no município de Pinhão, e cresceu no município de Guarapuava. Cumpriu o seu lema, servir todos, sempre, de forma ímpar, pois de uma família humilde, pai carpinteiro e mãe do lar, 2 irmãos e 3 irmãs, pessoas bondosas, humildes e sábias, que nada tenho a reclamar, somente a agradecer. A Mani iniciou ainda criança em seus trabalhos, ajudando seu pai como carpinteiro, trabalhou como engraxate, auxiliar em mecânica, vendedor, entre outras atividades, sempre de forma versátil e com paixão pelas piadas, brincadeiras, leitura e escrita. Quando então resolveu continuar seus estudos
durante 10 anos como seminarista em Londrina e Ponta Grossa. Ordenou-se padre pela Diocese de Guarapuava em 2 de dezembro de 1979. Durante 2 anos, evangelizou em Pitanga, sempre querido e amado por todos. Quando, em setembro de 2002, após pedir autorização a Dom Frederico, bispo de Guarapuava, para a dispensa de suas funções enquanto padre, foi então autorizado, em 6 de janeiro de 1983, a sua dispensa. Casamos apenas pelo regime civil, em 15 de janeiro de 1983, respondendo e assumindo nossas responsabilidades, entre elas a rejeição e julgamentos por algumas pessoas que não concordavam com o casamento de um padre, e também em não poder receber a Santa Eucaristia, entre outros sacramentos. Passamos por inúmeras dificuldades e o poeta expressava: não ouça os seus aliados de solidão, nem seja louco de seguir seus reclames. Persista, ouvindo a doce voz do coração. Viva você hoje e simplesmente ame. Na constância de nossos 33 anos de casamento, nasceram 2 filhos. Vinícius Emanuel, hoje com 27 anos, e Victor Dinelli, hoje com 34 anos, casado com Sofia, nos brindando com um amor sublime de 2 netos, Miguel e Nicolas, e que hoje, por questões muito difíceis, não puderam estar aqui, mas eu mesmo disse: não precisa, filhos, não façam esse sacrifício, sei que de coração vocês estão conosco. Em 1999, quando a Mani encontrava-se com 47 anos e eu com 35 anos, veio inesperadamente o resultado de um câncer, e ainda no leito da UTI, Dom Mauro comunica da dispensa das obrigações decorrentes da Ordem Sagrada, datada em 5 de agosto de 1999, observando algumas prescrições conforme protocolo 1810/99. Resultado da dedicação e apoio ainda de Dom Virgílio, do Padre Ademar e Dom Mauro. Ficamos felizes, e Dom Mauro, que se propôs a ir a Londrina para consagrar nosso casamento, quando a Mani encontrava-se na UTI. Mas preferimos aguardar para após o momento de cura, celebrarmos com amigos e familiares. Em 14 de janeiro de 2000, 14 anos após o casamento civil, na Catedral São José, recebemos pela nossa união as bênçãos de Deus pela intercessão de Dom Mauro. A Mani consagrou-se à missão de amar e evangelizar até seus últimos momentos, salvou almas, salvou vidas de crianças, adolescentes, jovens e idosos. Trabalhamos e estudamos arduamente, sempre rodeados de amigos. Moramos em Cascavel, Campinas, Pitanga, Guarapuava, entre outras. Mas escolhemos para viver, desde 1993, Campo Mourão. Tenham certeza, senhoras, senhores, amigos, família, diante de todas as autoridades, dos amigos, do povo desta cidade, além de nosso trabalho, está a amizade, a admiração e a gratidão por todas as pessoas, as quais jamais olvidarei os mais dedicados esforços para ajudar a promover aquilo que estiver ao meu alcance em prol de nossos amigos, da nossa família, da educação e da justiça. Pela nossa cidade preferida, a Campo Mourão, embora os familiares questionem o fato de aqui eu permanecer e também de aqui permanecer nosso jazigo.
Externo neste momento, do âmago de meu coração, um sincero e solene agradecimento a esta minha querida cidade, às suas honradas autoridades e aos seus dignos habitantes, que complementa o poeta em seu poema, pela sua última estrofe, O Preito da Alma Terra Amada, poema dedicado a Campo Mourão, que ficou em 3º lugar. E assim ele escreveu a última estrofe do poema. Assim a louvo com estes versos de harmonia, e ao expressar meus sentimentos de emoção, desejo acordar em seus braços todos os dias, até morrer em seu seio, amada Campo Mourão. O amor do Amani para com as pessoas sempre foi grande e fiel, e para comigo superou a tudo e a todos, até mesmo mais que meus pais, irmãos, filhos e amigos. Talvez soe de uma forma forte e incompreensível para algumas pessoas, pois normalmente o que ouvimos, não há amor maior que de pais e filhos. Mas quem nos conhecia e presenciou o nosso convívio, como a Dona Maria, que está aqui presente, obrigada, Dona Maria, compreende. E para sintetizar nosso amor, entre inúmeros poemas, cito: nossa história é uma linda, agradável e doce caminhada, que se compara à construção de frondoso e florido jardim, edificado no tempo com dias alegres e noites enluaradas, bordado com margaridas, rosas, orquídeas e odor de jasmim. Tudo que realizamos juntos nesses anos de feliz união tem um valor eterno, merecendo reconhecimento e louvor. Não foi um simples contrato, mas elo de coração a coração. Consequências de um sincero, legítimo e dedicado amor. A compartilha da vida a dois, em todos os momentos, solidificou o enlace abençoado pelos poderes divinos. Fez brotar os mais significativos e bonitos rebentos e nos trouxe de presente esses dois valorosos meninos e complemento, a nora e os netos. Os bens materiais adquiridos são importantes e necessários. Nos deram conforto, segurança, desenvolvimento e lazer. Mas a resposta do sentido de tudo é o coabitar solidário. Nos ensinou que mais gratificante e producente é viver. Há 24 anos, hoje há 23 anos. Demos-nos um ao outro de presente a significativa aventura que o ser humano pode empreender. O universo corroborou com harmonia de forma contundente quando permitiu nosso primeiro querido filho viver. As bênçãos continuaram quando pudemos estudar e aprender. Jamais faltou o abençoado trabalho que sustenta e enobrece. Vimos o segundo querido filho, tão robusto e saudável, nascer. E o Pai misericordioso sempre ouviu e atendeu nossas preces. Nunca estivemos sozinhos, nem experimentamos solidão, pois o que sempre nos alimenta é o diálogo franco e leal, que jamais deixou apagar-se nossa viva e ardente paixão. Temos muito que celebrar em nossa festa de gala, hoje seria festa de Oliveira. Ao comemorar esta data do aniversário matrimonial e agradecer a Deus por ter alcançado as bodas de Opala, que Deus sempre abençoe, proteja e guarde nossas vidas, e que este nosso lar edificado com o mais puro amor seja eternamente o refúgio seguro de pessoas queridas. Sou de todos os homens do mundo o mais feliz e realizado pelos presentes humanos que sem merecer um dia ganhei. Quero com toda a alma expressar um sincero muito obrigado. Eu quis ler o poema que o Amani me dedicou,
deixando também como mensagem para todos os casais, para todas as famílias, da importância do diálogo, da compreensão, e que o amor, ele é possível persistir a todas as dificuldades. Em 25 de novembro de 2016, após sua despedida com seus amigos, de forma inesperada por todos, resolveu viajar para a eternidade. Então eu quero, em nome do Oswaldo Rosa, da sua família, assim que pede dentro, meu grito de libertação, cansado deste silêncio tímido e tolo em relação a nós, resolvi gritar para a sua e minha libertação: eu amo você. A precipitar-se no seio da minha vida, bateu a morte com firmeza na porta, quando fazer-se de bonita donzela, eu olhava displicente a beleza da vida, absorto pelos vitrais da janela. E assim foi realmente. Quando acordei, que olhava o Amani, ele estava apoiado, indo já às 6:30 da manhã, indo embora, apoiado em uma janela, olhando. E eu aqui trouxe, muito obrigada. Foi o último amigo que se despediu e hoje aqui em homenagem, muito obrigada. Agradeço a todos, peço desculpas por me delongar, mas o momento era propício. Muito obrigada. Após o seu pronunciamento, eu convido a nossa nova acadêmica, professora Rita de Cássia Cartelli de Oliveira, para assinar o termo de posse, que também será assinado por todos dessa mesa na sequência. Peço à senhora secretária que faça a leitura do termo de posse. Aos 9 dias do mês de abril de 2016, em sessão solene da Academia Moraense de Letras,
realizada no Paraná Palace Hotel às 19h30, deu-se a posse a Rita de Cássia Cartelli de Oliveira na cadeira 10, tendo como patrono o professor Etanil Bento de Assis e fundador Amanis Tachinski de Oliveira. A acadêmica Rita de Cássia de Oliveira Cartelli se comprometeu nesta zelar, cumprir e fazer cumprir fielmente as normas e atribuições estabelecidas pelo Estatuto da Academia Morense de Letras. E eu, Neuci Veiga Melo, secretária DOC, lavro o presente termo que será assinado por mim, pela empossada e demais pessoas gratas. Obrigado, Neuci. Dando sequência, neste momento a acadêmica Rita de Cássia Cartelli de Oliveira será revestida com a sua pelerine por sua madrinha Mara Cristina dos Santos Oliveira. Mara, que é coordenadora da nossa Biblioteca Pública Municipal. A pelerine é a mesma do Amani. Quero convidar para fazer a entrega do diploma de primeiro ocupante da cadeira 10, a nossa acadêmica Rita de Cássia, o nosso decano, professora Sabido Roden, por gentileza, faça a entrega do diploma. Neste momento, será recepcionado como membro da academia, como membro efetivo, a nova acadêmica. Para tanto, faremos nesse instante o juramento solene. Juro, pela minha honra, cultivar, preservar, enaltecer o vernáculo pátrio em seus aspectos científico, histórico, literário e artístico, nas suas muitas diversidades culturais e de falares, construindo uma sociedade ética, fraterna e solidária. Pela autoridade a mim conferida pelo Estatuto da Academia Morense de Letras, concedo-lhe a condição de membro da Academia, dou-lhe posse como primeiro ocupante da cadeira 10, tendo como patrono o professor Etanil Bento de Assis e fundador Amanis Tachinski de Oliveira, desta igreja academia. Seja muito bem-vindo. Convido para a saudação aos novos acadêmicos o professor Fábio Seksuji, primeiro ocupante da cadeira 7. Digníssimo presidente da Academia Morense de Letras, senhor Jair Elias dos Santos Júnior, excelentíssimo prefeito municipal de Piauí, senhor Claudinei Antônio Minck, cumprimento também a secretária colega Neuci, saúdo também
nobilíssimo membro da Academia Monoense de Filosofia, ilustríssimos colegas imortais desta igreja da Academia, caríssimo Arleto, caríssima professora Rita, novos membros desta importantíssima instituição, que é continuamente chamada a ser, em nossa região, um verdadeiro sacrário da língua vernácula e da cultura. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que nos reunimos aqui, acadêmicos, autoridades, amigos e familiares, para acompanhar a investidura de Arleto Rocha e de Rita de Cássia Carpelli de Oliveira como imortais desta prestigiosa Academia Literária e Cultural de Campo Mourão e cada vez mais da região. A partir desta noite passam a ser nossos companheiros de caminhada na difusão dos bens culturais. E certamente a nossa caminhada há de ser mais leve com a chegada dos dois, porque trazem consigo experiências relevantes de outros caminhos. O caminho percorrido por Rita de Cássia Carpelli de Oliveira, que hoje passa a ocupar a cadeira de número 10, anteriormente ocupada com brilhantismo pelo saudoso professor Amani, de quem é viúva, tem sido na direção da promoção de um direito essencial do ser humano, a educação. Professora, desempenhou com brilhantismo a função de secretária municipal de educação de Campo Mourão até o ano de 2012. A trilha percorrida e aplainada pela professora Rita de Cássia em benefício da educação merece destaque nesta noite de celebração. Afinal, a educação, segundo a Unesco, ajuda a combater a pobreza e capacita as pessoas com o conhecimento, habilidades e a confiança que precisam para construir um futuro melhor. Um exemplo prático disso: uma criança cuja mãe sabe ler tem 50% de chances a mais de sobreviver depois dos 5 anos de idade. A educação ajuda as pessoas a tomarem decisões que atendem às necessidades do presente sem prejudicar as gerações futuras. Rita agora será nossa companheira de caminhada e sua experiência como educadora, como advogada e como gestora da educação muito nos auxiliará. Esteja certa, professora Rita, certamente o professor Amani estaria muito orgulhoso deste momento importantíssimo na sua vida, na vida desta academia. Portanto, seja bem-vinda ao nosso meio. Seja bem-vindo também, Arleto, outro bravo caminheiro, que passa a ocupar a cadeira de número 9, que tem como patrono Aracildo Marques. Arleto Rocha é um talentoso poeta premiado em diversos concursos literários e, como diria a nossa confreira Sinclair Posa Casimiro, é também um peabiruta, ou seja, um nome que se dá aos amantes do caminho do Peabiruta, que é uma trilha milenar, foi uma trilha milenar que cortava o Paraná. Arleto vem de Peabiru, filho do saudoso Baiano dos Macacos, figura tradicionalíssima do nosso município. Mas Arleto vem mesmo do Peabiru. Caminho que passava, como ele mesmo afirmou aqui, bem ao lado do bar do seu pai, esse caminho de chão batido. E como diz o provérbio latino, via trita est tutissima, ou seja, o caminho batido é o mais seguro. E o Arleto sabe disso. O caminho, ele conhece esse caminho desde a infância, percorre e hoje se dedica
a estudá-lo com muito afinco e talvez com a mesma serenidade e devoção dos guaranis. Traz nos pés tingidos de pó rubi a poesia dos ares da Ivi Marantei, a terra sem mares. Na vereda que trilhou até aqui, Arleto consolida-se como uma inegável referência na valorização e promoção da cultura piabiuense, da arte popular, resgatando expressões fortes do nosso folclore, como a folia de reis, e dando voz e vez a violeiros, cantores, poetas e atores. Certamente, caro compatrício, a sua presença nesta academia muito nos enriquece, nos fortalece e nos põe a caminho. Evoco nesta ocasião solene o grande poeta italiano, toscano, Dante Alighieri, ao narrar o longo caminho que corta o inferno, o purgatório e o paraíso, no poema épico A Divina Comédia. Mas, diversamente da legenda escrita no portal de entrada da cidade dolente, eu digo aos novos imortais: trazei toda a esperança, ó vós que entrais. E eu concluo essa minha saudação com um poema simples que eu escrevi em 2008, que considero muito oportuno para essa caminhada que vocês passam a percorrer conosco a partir de agora. Eu peregrino, dia por dia, longa romaria. Eu peregrino no pó, no espinho, durante o caminho. Eu peregrino, aspirando outros ares da terra sem mares. Eu peregrino, piso a terra laranja que meu pé desarranja. Eu peregrino, e se às vezes me exalto, não prefiro o asfalto. Eu peregrino em rastros inteiros de outros romeiros. Eu peregrino, faço irmão o destino, irmãs as estrelas, e mesmo sem vê-las, peregrino. Obrigado. Passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Piabiru. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa, e saudando o Jair Dias, quero saudar todos, o nome dele, ao Arleto e a Maria Rita. Desejo um bom trabalho na academia, e a gente sabe a responsabilidade que é você preservar não só a nossa língua, nossos costumes, mas também a nossa cultura e a nossa democracia. A academia ela tem muito isso, preservar também a parte de referência dos nossos, principalmente autores brasileiros, que prezam pela democracia. E a academia ela tem que seguir essa linha também. Deve garantir a todos o acesso à educação, aos seus direitos, aos seus deveres, mas também manter um rumo, uma linha de ética, de formação do cidadão. Acho que é esse o nosso maior legado dessa cultura e o nosso trabalho. Então, me sinto honrado por estar aqui, me convidem mais vezes. Lembrei do professor Alani quando ele esteve em Piabiru, quando o Giseldo foi empossado, tive assim, algumas conversas com ele, me lembrei quando apresentou e o jeito realmente dele, então a gente fica assim, bastante emocionado. Com relação a Arleto, funcionário nosso da Prefeitura de Piabiru também, mais um imortal que tem dentro da administração, que bom, todo mundo ali. Mas eu vejo, quando ele esteve falando, parece que eu estava lendo um livro de Machado de Assis, alguma coisa assim que passou pela minha cabeça, e quando ele falou que o pai dele era mascate vendedor, eu também morava nessas fazendas assim, no estado de São Paulo, que eram as colônias, e tinha as vendas. Eu até comentei com uma companheira que realmente o pessoal entrava, mas não podia porque só tinha o dono da fazenda que controlava a venda, e a gente vivia dessa forma também, meio escravizado na fazenda, mas os mascates faziam esse tipo de coisa por lá, ou era o padeiro, ou era o que vendia as roupas e tal, mas a gente viveu essa história também lá, então passou isso pela cabeça
essa história. Então eu estou aprendendo muito, né? Quando eu venho para as reuniões de vocês, assim, eu fico entusiasmado porque a gente aprende demais, né? A cultura, ela parece que extravasa para todo mundo, né? Então é um momento assim, muito peculiar, muito bonito que a gente tem. Então parabéns a todos da academia, que continue assim, né? Todos os acadêmicos, né? Com essa força, com essa vitalidade, para que a gente possa realmente respirar a cultura. Com relação a Piabiru, a gente tem esse compromisso quando vocês colocam a respeito do caminho de Piabiru, e o Arleto, né, o Jair, mais a equipe toda de Piabiru tem esse compromisso. A Valdemira, que está aqui, que está assumindo a Secretaria de Educação no lugar do nosso imortal, que a gente espera que também se imortalize na Câmara Municipal de Vereadores de Piabiru na próxima eleição, né? Pré-candidato. Mas que para nós é um investimento importante. Piabiru realmente está tendo um grande destaque. A gente tem pessoas que têm uma competência muito grande nesse setor. Trouxemos para que eles pudessem tecnicamente mostrar o seu trabalho, né? E também desse um direcionamento político, né, às ações da administração, no sentido de que a gente quer construir o cidadão. E realmente eles estão construindo. O Jair e o Arleto, responsáveis pela Fundação Cultural e de Turismo de Piabiru, né, que foi aprovado. Parabéns a vocês, é uma intervenção importante de um acadêmico dessa academia ali, né? Acho que é muito importante isso. E a questão do trabalho no museu de Caminhos de Piabiru também, recursos que conseguiram para poder realmente ter uma dinâmica diferente e a gente implementar todo esse trabalho que você, Leto, principalmente, tem essa missão. A gente sabe que está numa área que é na área financeira, mas que a paixão dele é o trabalho pela história e pelo caminho, tanto que quando ele decidiu por fazer o mestrado, até foi me consultar, né, se havia possibilidade. Eu falei, fácil, porque eu estou fazendo doutorado, por que você não pode fazer um mestrado? Então o Piabiru também tem esse lado, de que a gente está valorizando a formação, a educação, em todos os níveis, né, inclusive daquele que é responsável por poder levar a educação aos nossos filhos. E ao Fábio, a importância, citando assim, trazendo um pouquinho para nós a sardinha, mas colocando a questão de que nós tivemos algumas premiações importantes em Piabiru, né? Com relação à Feira Nacional, a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, né? A professora do município foi a única que teve, né, a premiação. Então a gente está fazendo alguns investimentos que servem para todos, é exemplo para todos. Se a gente faz realmente, coloca o recurso, né? Nós saímos do valor básico, né, de 25% do valor da receita para 32%, chegamos a colocar 32%. Estamos construindo mais uma escola justamente no bairro do Baião dos Macacos, né, onde é um bairro de periferia, que o poder público não tinha nenhum tipo de atenção. Hoje nós estamos levando uma drenagem, o serviço de drenagem, vai ter mais ruas pavimentadas, recapeamento asfáltico, né, já tem um bairro sendo colocado ali, e agora a escola com 4 salas. Quer dizer, chega à periferia, tem que chegar à periferia a condição para que aquele aluno possa realmente estudar e um dia também ser um membro da academia, como a gente está colocando, né, um filho de um boia fria e um filho do trabalhador de um mascate que chegou à Academia Mourões de Letras. Isso é importante, mostrar quando você tem investimento, mas quando você tem a pessoa com condições de chegar, né, aonde a gente quer chegar, a sociedade muda. Eu acredito muito nisso. E a base realmente é a educação, a base é a família, como colocou a Rita. E sem isso, sem essa luta que vocês tiveram, até para ter essa proteção, essa bênção, que foi também, a gente vê pelas tuas palavras, não foi fácil, né? Mas acho que antes disso Deus já tinha abençoado faz tempo, né? Só tinha formalidade, né? Mas o amor, onde tem amor, sempre tem as bênçãos de Deus, sempre. Então, se a gente tiver essa base formada, com certeza a gente constrói muita coisa na sociedade. Então, só quero parabenizar, não quero tomar muito tempo, mas e dar força. Se precisarem de mim, do meu trabalho, da minha luta, como a gente está colocando aqui, podem contar comigo sempre. Muito obrigado.
integrantes da mesa de trabalho já nominados, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados, os nossos novos colegas, meu fraternal boa noite a todos. Prezados Arleto e Rita, em nome de todos os acadêmicos, manifesto a nossa alegria em tê-los em nosso convívio. Num ambiente harmonioso vocês encontrarão. Porém, devo afirmar que aqui, na academia, a glória não passa, porque as academias não inventam, não fazem escritores menores ou maiores. As academias nada têm a dar além do reconhecimento dos valores e dos poderes do convívio. As academias não prejudicam a obra de ninguém, não amordaçam, nem libertam escritores. Nem as academias representam estações de fim de linha. De outra parte, compreendemos a natureza complementar dos ritos e da tradição. A nossa pelerine é apenas a relevante nota litúrgica, complementar da dignidade ou do ridículo. Aliás, o nosso povo é sábio na reverência a esses ritos. Certa ocasião, a rainha Elizabeth II esteve em Recife. A população foi às ruas para ver Sua Majestade desfilar em carro aberto, na companhia do governador Nilo Coelho. Ela passa, a rainha, e Marieta, uma velha cozinheira, chega na casa de seus empregados e diz, arrasada: que decepção! Nunca imaginei uma rainha sem manto nem coroa. Senhoras e senhores, um homem é feito de memória, de frustrações e de sentimentos de que errou na existência, mesmo quando os outros pensam que ele acertou. O homem é, enfim, solidário diante de si mesmo, vítima da própria versão, adversário do próprio modelo, espelho de sua própria condição, de ser limitado pelo tempo e pelo espaço. Peço a permissão dos nossos colegas para falar de um homem e de sua terra. Arleto Pereira Rocha e Piabiru, uma simbiose perfeita. Piabiru, caminho amassado, nome de cidade, de instituto renomado, de revistas e de um disco de Zé Ramalho. Conheci o Arleto no meio do ano passado, quando comecei, a convite do nosso secretário e amigo Fábio e do nosso prefeito, Claudinei, a desenvolver minhas atividades profissionais na rica Piabiru. Vi em você, Arleto, um cidadão que defende e ama a sua terra com força e vigor. Arleto é o homem da história, do serviço público eficiente, da geografia e da natureza. Mas também é um homem de inúmeras virtudes. Nele enxergo o homem desapegado a bens materiais, o homem desapegado do ego, o homem desapegado da vaidade e do ciúme. Construímos e estamos construindo diversos projetos. E o sucesso dessas iniciativas deve-se, meu caro Arleto, ao seu espírito de amizade, de lealdade e de comprometimento em fazer o melhor pelo povo de Piabiru. Arleto e Piabiru, a simbiose perfeita. Ouço dizer que a partir de agora, o nosso novo acadêmico será conhecido pelo Paraná afora, ou talvez até pelo Brasil afora, como Arleto Piabiru Rocha.
Prezada professora Rita, a escritora Flora Camargo Munhoz da Rocha, que fez parte da Academia Paranaense de Letras, foi em vida filha de governador, esposa de governador, nora de governador e sogra de governador. Certa vez, um desavisado vereador curitibano teve a feliz ideia de lhe conceder um título honorífico. Porém, teve uma infeliz justificativa. A homenagem seria concedida pelo mérito de ter sido filha, nora, esposa e sogra de governador. Evidente que Flora recusou a homenagem. Esses não eram requisitos aceitáveis para uma homenagem. Talvez outros requisitos a credenciavam, como ser autora de uma infinidade de livros, de crônicas e de poemas. Talvez por esses motivos ela poderia ter aceitado a homenagem. E hoje, querida professora Rita, afirmo que a sua eleição não se deve simplesmente pelo fato de você ter sido esposa do nosso grande e inesquecível Amani Spassky de Oliveira. A sua eleição foi o reconhecimento da academia pelo seu trabalho incansável pela educação de Campo Mourão. Sua participação na vida comunitária dessa cidade a fez merecedora desse título. Sabemos da responsabilidade que a partir de agora carrega em manter vivo o enorme legado de Amani Spassky de Oliveira. Mais ainda, sobre os seus ombros está a pelerine do fundador da sua cadeira. Sem dúvidas, professora Rita, é uma mistura de sentimentos, de responsabilidades e desafios. Hoje, Amani realizou seu maior sonho, o de ver a sua amada na academia. O destino, sempre ele, o destino, pregou uma peça em nós. Amani partiu, em grande estilo, como era o seu feitio. Porém, ele nos agracia a partir de hoje, com a sua honrada presença em nosso meio, professora Rita. Entre as muitas virtudes que conservam as amizades e que serão igualmente apreciadas nesse novo convívio, professora Rita e Arlete. A ponto a de não sentir rancor por ninguém, a de não ter inveja ou ressentimentos, porque tem a segurança dos seus próprios méritos, e por isso não é espírito tortuoso. Há de estar atento ao próximo como prática e não como abstração. Há de ter humor, que tempera e permite conter o enfático dos dogmatismos e também da luta política. O dom de gentes, associado a uma exemplar e educadíssima civilidade no trato com as pessoas. O de uma identidade intelectual que, por temperamento e por um apurado sentido de realidade, sabe que esta é ontologicamente complexa. Por isso, cabe sempre ouvir o que o outro tem a dizer. É hora de encerrar essa saudação, redigida, como disse, sob o signo da amizade e da admiração, mas empenhada na verdade, meus caros novos acadêmicos, Rita e Arlete. A primeira, porém, dificultosa qualidade da história, como advertia o padre Antônio Vieira, está, no entanto, em sintonia com a observação nesse contexto do imperador da língua portuguesa,
abre aspas. Todas as penas nasceram em carne e sangue, e todas, na tinta de escrever, misturaram as cores do seu afeto. Fecha aspas. Sejam bem-vindos a essa casa, Arleto e Rita. Nessa solenidade de suas posses, no acolhimento do alto apreço dos seus confrades, que tão expressivamente o elegeram, e com a numerosa presença de tantos amigos e admiradores e o afeto de seus familiares e amigos. Muito obrigado. Passaremos agora a segunda e última parte desse evento, que se dará da seguinte forma. Antes dos cumprimentos, pedimos aos senhores acadêmicos para se reunirem para a tradicional fotografia oficial. Após isso, os componentes da mesa e os novos acadêmicos serão cumprimentados pelos seus familiares, amigos e convidados. Quero aqui agradecer a presença do empresário Marco Kunzler e esposa, do ex-vereador Luiz Gustavo Gurgel, de Campo Mourão, do professor Jolim Teixeira e esposa professora Dircélia, do vereador de Piabiru, Felício Palma Júnior, do vereador de Araruna, Natanael Faria, do senhor Juliano Scarabel, chefe da Junta Militar de Piabiru, da senhora Valdemira Pinheiro, secretária de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Piabiru, do professor Expedito Ferreira, autor do hino de Piabiru, do Zenaide Melo, aqui representando o nosso Centro de Letras do Paraná, a Rubem Goiano, da Prefeitura de Campo Mourão e da DETUR, da senhora Sônia Peça, arquiteta de Campo Mourão, da Mara Cristina, coordenadora da nossa biblioteca pública, juntamente com seu esposo, da jornalista Cidinha Colette, que sempre está prestigiando nossos eventos, do senhor Rafael Casaroli, chefe do Departamento de Engenharia da Prefeitura de Piabiru, da senhora Eleni Santos e esposo, João Nereu, que recebeu a Comenda Vida e Liberdade no ano de 2014, a senhora Osana Tezelli, representando a TV Carajás, e a esposa do nosso ex-prefeito Taurino Tezelli, que foi presidente de honra da Academia Moroense de Letras, do senhor Marcos Flávio Bassi, aqui nesse ato representando o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Piabiru, e de demais convidados, professores e demais autoridades de Campo Mourão e Piabiru, minha gratidão pela presença de vocês nesse momento histórico. Após os cumprimentos aos nossos novos colegas, teremos um jantar por adesão no restaurante A Varanda, ao lado do Paraná Palace Hotel. Obrigado a todos por suas presenças. Tenham uma boa noite.